E se o tribunal vai dizer que o PL do Bolsonaro pecou por ação ou por duas ações falsamente fundamentadas, o PL está na mesma situação que o PT. Mas mesmo que fossem falsamente fundamentadas, o processo eleitoral não admite uma aplicação de multa sem a distribuição da ação. E a ação sequer foi distribuída. Então, com relação à fraude eleitoral, diante da lei material e da lei processual, eu não tenho dúvida que foi uma eleição com fraude. Agora, quanto às urnas, eu nunca fui adepto dessa teoria. Mas muito embora eu nunca tenha sido adepto da teoria de fraude na urna, nunca tenho reverberado essa questão de fraude na urna, porque eu não tenho condição de dizer nada a respeito disso, e eu, aqui no meu canto, e eu já era comentarista à televisão, quando isso aconteceu, eu me resignava a acreditar no laudo que a USP fez das urnas e que a Universidade Federal do Pernambuco, se eu não me engano, fez das urnas e disse: está tudo em ordem, não tem nada de errado. Todavia, meus senhores, muito me incomodou o fato de que esses estudos das universidades não foram mostrados de maneira didática, como pede a LGPD, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2021, ela diz que todo site, toda loja, todo consultório e todo dispositivo no qual nós colocamos nossos dados, nossas informações pessoais, eles devem explicar para aquele que coloca a sua informação pessoal nesse dispositivo, nessa loja, nessa empresa, nesse site, nesse qualquer coisa que recolhe e processa a minha informação pessoal, eles devem fazer uma explicação didática. Eles devem fazer uma explicação que até analfabeto entenda, e eu estou falando sério. Quem diz isso é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ora, no Brasil nós temos 75% da população que, quando não é analfabeta, não consegue entender aquilo que acabou de ler. Portanto, quando essas dúvidas, mesmo que tenham sido teorias da conspiração, começaram a pulular, era obrigação do Tribunal Superior Eleitoral fazer um videozinho mostrando os estudos da USP e da outra universidade federal que fizeram auditoria técnica nas urnas, mas eles se mantiveram em silêncio. No mínimo, eles não cumpriram com uma obrigação legal imposta pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque a urna eletrônica é um dispositivo no qual nós depositamos uma informação pessoal nossa, que é o nosso voto. Porque na urna eletrônica tem o número do nosso documento, o nosso nome completo, a nossa zona eleitoral, o colégio. E nós vamos lá e colocamos uma informação confidencialíssima, que é o nosso voto. De maneira que, como garante das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, ele deveria cumprir a LGPD. E nós não podemos dizer que ministros desconhecem a lei, porque deveriam ter notório ou notável saber jurídico. Notável quando provindos do STF e notório quando provenientes de outros tribunais. Logo, uma vez que o TSE se furtou da obrigação
Primeiro, de cumprir a lei e não ter feito resolução em outubro. De cumprir a lei processual e não ter indeferido de plano e aplicando multa por litigância de má-fé contra uma parte, quando a outra parte também litigou de má-fé, como no caso Lula Maduro. E em quarto lugar, isso é importante que se diga, porque nós vivemos num Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado onde as pessoas elas podem ter religião ou não ter religião. Elas podem ter fé ou não ter fé. Podem ter fé e não ter religião, podem não ter fé e ter religião, de maneira que todo mundo está apto a duvidar que na hóstia está o corpo de Cristo, que no cálice está, naquele vinho, o sangue de Cristo. As pessoas podem duvidar da virgindade de Maria, podem duvidar que Jesus é Deus, podem duvidar que Deus escolheu o povo judeu, pode duvidar de Alá, pode duvidar de tudo no Brasil. E esse pode duvidar de tudo implica em uma outra coisa. O Estado não tem nenhuma religião, porque é laico, e respeita a todas as religiões, porque é laico. E da mesma maneira, o Estado não pode ser ele uma religião. De maneira que as autoridades não podem impor dogmas à população. E se o TSE falhou ao não cumprir a LGPD e mostrar para a população brasileira que é uma população que carece de educação formal, de maneira didática e compreensível, os relatórios de auditoria sobre as urnas eletrônicas, feitas por universidades de prestígio internacional, porque eu tenho a capacidade de ler aquilo e compreender, mas a maioria da população não tem. E a obrigação de tornar isso acessível à população era do STF, como é do TSE, aliás, presidido pelo Alexandre de Moraes. Então, como o Estado é laico e existe a liberdade de expressão, como a gente pode duvidar de tudo? Eu preciso saber, para compreender se essa busca e apreensão ela tem juridicidade ou não, eu preciso saber se o dinheiro que o Valdemar da Costa Neto teria gasto com esta campanha contra as urnas eletrônicas foi para divulgar dados falsos ou para promover o debate. Porque se foi para promover o debate, o Estado é laico e há liberdade de expressão, pelo menos na Constituição consta. Mas como eu não conheço o inquérito, porque ele é sigiloso, eu não posso avaliar.